Deus nas mãos de pecadores irados. Vou explicar isso já. Romanos 3,9 diz assim a palavra do Senhor. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, ele começa a citar o Antigo Testamento. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. E toda essa desgraça do ser humano, ele explica o porquê no versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha para cá, por favor. Consegue perceber o que Paulo faz? Ele cita toda a desgraça do ser humano sem Deus. Seus pés são velozes para derramar sangue, a sua garganta só sai coisa que não presta. Toda a desgraça humana, todo caminho de destruição, de miséria, todos aqueles que desconhecem o caminho da paz. Paulo explica o porquê, e ele diz no versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. É por isso que o ser humano peca, porque ele não teme a Deus. Porque nós respeitamos aqueles que nós tememos. Por que nós vemos que a impunidade reina em nosso país? Porque não há punição. Por que filhos fazem o que querem dentro de casa com os pais? Porque os pais são frouxos. Não punem quando precisam punir. E a impunidade gera desgraça, diz a Escritura. Em 1741, nos Estados Unidos, um homem chamado Jonathan Edwards, ele pregou um sermão intitulado por Pecadores nas mãos de um Deus irado. É claro, o nome do meu sermão é uma sátira, esse sermão dele. Um protesto, porque hoje não podemos mais pregar esse tipo de sermão que Jonathan Edwards pregou. No sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele falava sobre a ira de Deus, sobre punição, sobre pecado, sobre o quanto Deus odeia essas coisas. Qual era a consequência, pastor, desse sermão? O que esse sermão trouxe àquela população? A história diz que o poder de Deus foi tão grande, tão grande, tão grande, que centenas e mais centenas de pessoas se converteram. Que centenas e mais centenas de pessoas se arrependeram dos seus pecados, mudaram os seus hábitos, mudaram de vida, passaram a fazer aquilo que era correto, por conta de um sermão poderoso, onde a ira de Deus era pregada e a consequência do pecado. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia, quando nós ouvimos um culto cheio do poder de Deus, nós não imaginamos um homem pregando sobre a ira e a punição do Senhor. Nós imaginamos um povo como débil, rolando no culto, babando, estribuchando, batendo o pé. E eles dizem, o culto foi cheio do poder de Deus. Pessoas caindo, rolando um frenesi danado, e nada de arrependimento. Nada de mudança de vida. As pessoas ouviam Jonathan Edwards e literalmente choravam por conta dos seus pecados. Hoje em dia ouvem Cláudio Duarte e choram de rir. Bem diferente. É por isso que não há conversão genuína. O que muitos chamam de Espírito Santo dentro das igrejas, faz tudo. Faz você ver anjo. Faz você flutuar, rodar igual um louco, igual um débil mental. Faz até nascer dente de ouro. Eu não sei o porquê disso, mas dente de ouro nasce. Dizem, né? Mas o Espírito Santo não faz a única coisa que Jesus diz em João 16:8. Que qual que é o grande papel do Espírito Santo? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Faz tudo, menos convencer as pessoas do seu próprio pecado. Ainda dizem que nós vivemos um avivamento. Vivemos uma época do mover sobrenatural de Deus. Meu irmão, é mentira. Não vivemos essa época. Estamos muito aquém dessa época. Não vai haver avivamento jamais, enquanto as pessoas não forem confrontadas do seu pecado, enquanto as pessoas não tiverem convicção de que elas são más, de que elas estão erradas, de que elas precisam mudar.
Seja nos seus atos externos, mas também seja na sua mente, no seu coração. Enquanto não houver reconhecimento de pecado e humilhação da parte das pessoas, não vai haver poder de Deus. Não confunda, meu irmão, mover de Deus com barulho no culto. Não tem nada a ver. Barulho todo mundo faz. Igreja barulhenta qualquer uma consegue ser. Mas não quer dizer porque a igreja é barulhenta que Deus está se movendo naquele lugar. Deus se move onde o pecado é pregado de todas as formas possíveis, porque é isso que nós vemos na Escritura. Na história da igreja nós vemos pessoas que, por conta da convicção de pecado, sabe o que elas faziam? Elas iam às delegacias pedirem para ser presas. O delegado perguntava, mas por quê? Não, porque eu já matei. Você matou quem? Não, eu matei na mente, eu matei no coração, eu desejei o mal. Não, mas isso aí não é crime. Mas eles diziam, não, mas a Bíblia diz que é, por isso eu preciso ser punido. É isso que nós costumamos ver hoje? Pessoas com essa convicção de pecado, de forma alguma. Hoje em dia as pregações massageiam o ego do povo, infelizmente. Não fazem convertidos, no máximo convencidos. Hoje pessoas ouvem pregações durante anos e não há vestígio algum de mudança, de caráter, de comportamento. Sim, alguns porque são cara de pau mesmo, ouve, entra por aqui, sai por aqui. Mas muitos por conta do mensageiro, por conta do pregador. E eu me incluo no meio deles, óbvio. Porque eles fazem um malabarismo e conseguem pregar tudo, menos aquilo que a Bíblia diz que tem que pregar. Por exemplo, a Bíblia diz em Atos que Paulo vai pregar diante do governador Félix. Imagina eu pregar diante do João Dória, do Bolsonaro e desses homens políticos importantes da nossa nação. Diz a Escritura que Félix ouve Paulo e fica amedrontado. Amedrontado, literalmente. Você já saiu de um culto assim? Dizendo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, como eu sou pecador. Você já saiu de um culto em que você de fato se viu como pecador? Só que essas mensagens têm sumido a cada dia. É por isso que a imagem de Deus, quando Ele deu a lei no Sinai, lembra que diz a Escritura que Deus deu a lei em meio a raios e trovões. O povo tinha medo até chegar perto do monte. Falava, Moisés, vai você até por nós, porque nós não vamos não. Tamanho era o temor. Essa imagem de Deus tem sumido. Hoje Deus não passa de um vô babão, onde o neto faz o que quer dentro da casa. Não é assim. Essa é a imagem que as pessoas têm tido de Deus. Hoje não há temor de Deus, do juízo vindouro, mas uma inversão de valores, infelizmente. O Deus de muitos não convence do pecado, da justiça e do juízo. No máximo, que você tem direito a muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender e um amor para a vida toda. É no máximo. Não há poder de Deus se não entendermos a ira de Deus. Não há. É por isso que Martin Lloyd Jones ele diz assim, se tirarmos a ira de Deus dos evangelhos e da Escritura, sobra bem pouca coisa para ser pregado. Se você tirar essa doutrina da punição, da ira do Senhor contra o pecado, sobra bem pouca coisa para ser pregado. E o problema é que esse pouquinho que sobra, as pessoas só pregam isso. É por isso que nós vemos essa desgraça toda em nosso país. Hoje não se pode pregar sobre um Deus que condena, sobre um Deus que manda para o inferno. É quase discurso de ódio quando você fala isso. Literalmente. Semana passada, essa semana eu não lembro, Paul Washer, um grande pregador americano, foi censurado no Facebook por discurso de ódio. Qual era o discurso de ódio dele? A pregação da ira de Deus. Você consegue ver como tentam nos colocar mordaças de tudo que é jeito? Pastor, mas por que o evangelho tem sido tão distorcido? Eu quero passar apenas 2 princípios. Põe ali o primeiro. O primeiro princípio. Por que o evangelho é distorcido? Porque os pregadores valorizam mais a bênção do que o abençoador. Esse é o grande problema. Você tem percebido como o nosso mundo tem a cada dia mais se tornado imoral? Imoral. Depravado. Olha essas faculdades federais. Meu Deus. Qual que é o protesto? Mostrar os peitos murchos, caídos e andar pelado. Olha como a imoralidade tem crescido a cada dia mais. Sendo que a Escritura diz que nós, que somos cristãos, nós somos o sal da terra. Daí você pensa comigo, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de cristãos tem aumentado a cada dia. Você percebeu que, assim como tem aumentado o número de cristãos, né? Pseudos cristãos, óbvio, né? Como tem aumentado o número de cristãos, tem aumentado juntamente a imoralidade, o divórcio, a corrupção. Então tem alguma coisa errada.
Se a Bíblia diz que nós somos sal, o que está acontecendo que nós não estamos conseguindo preservar o mundo de se deteriorar? Por quê? Se de fato fossem tantos cristãos assim se convertendo, aos milhões, como eles dizem, a população só tem crescido, os cristãos, por que o mundo também tem apodrecido a cada dia mais? Jesus, quando ele fala que nós somos o sal, você tem ele, põe ele, por favor, Mateus 5,13, quando Jesus diz assim, né? Vós sois o sal da terra. Ele explica o porquê, óbvio. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada serve. Presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Essa é a função do sal. Preservar. Preservar. Antigamente não tinha geladeira, e qual era a forma de se preservar o alimento para que ele não se apodrecesse? Sal. É assim como você vai, por exemplo, ao supermercado, você vê o bacalhau não está na parte gelada, na parte fria, mas está cheio de sal, aquilo conserva o peixe. Era isso que Jesus estava explicando. E ele usa essa ilustração para dizer, nós somos o sal da terra, ou seja, nós que preservamos o mundo de se apodrecer. Agora, se o mundo tem apodrecido e muito, como de fato tem acontecido, há um grande problema conosco. Grande problema. É bem provável que essas estatísticas que os evangélicos têm crescido a cada dia mais sejam falsas. Certeza. E que esses montes que se dizem cristãos apenas frequentam culto, não são cristãos coisa alguma. A imoralidade da igreja, a imoralidade do mundo, em primeiro lugar, tem a ver com a igreja. Se o mundo está imoral, é por conta da igreja, porque a igreja não está fazendo o seu papel de ser sal. E se a igreja tem se tornado imoral, e você sabe que tem se tornado, coisas que não há diferença entre coisas que há no mundo e coisas que há na igreja. Não há diferença, infelizmente. 25% das pessoas se divorciam lá fora no mundo, na igreja é a mesma porcentagem. Nós vemos casos de adultério fora e dentro da igreja. Nós vemos filhos rebeldes fora e dentro da igreja. Nós vemos pessoas viciadas em pornografia fora e dentro da igreja. E a imoralidade da igreja tem muito a ver com o seu líder, com os pastores. Óbvio que tem. Eu sei que Oséias 4,6, todo mundo só guarda a primeira parte. O povo perece porque falta conhecimento. O povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Mas você já terminou de ler o versículo? Põe ele, por favor. Oséias 4,6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Só que as pessoas não continuam. É só continuar o mesmo versículo. Porque tu, sacerdote, ou seja, o responsável para trazer a doutrina do pecado, do arrependimento, de sermos o sal, de sermos luz nesse mundo. O povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de ti e dos teus filhos. Que coisa! Então por que o povo se corrompe? É por conta do sacerdote que não traz o conhecimento verdadeiro. Isso é terrível. Pastores superficiais, com sermões superficiais, gerarão igrejas superficiais. Não sei se você viu essa semana, aquele ginasta Diego Hipólito assumiu que é gay. Todo mundo já sabia, só ele que não, né? A gente torcia para ele do mesmo jeito, independente da opção dele. Tinha uma manchete lá, Diego Hipólito, aos 32 anos, assume que é gay. E ao comentário falando, como assim, 32 anos? Eu comentarei que o cara era gay, então todo mundo já sabia. O problema não é esse. O problema é que ele disse que ele acredita em Jesus Cristo. Ele frequenta a igreja todos os dias. Todas as quintas, melhor dizendo. Bola de neve. E, pastor, há algum problema nisso? Óbvio que há. A igreja precisa tomar um posicionamento. Como ele é uma pessoa pública, uma coisa é ter dificuldade. Enquanto a pessoa tiver dificuldade, a igreja vai apoiar, vai ajudar. Enquanto a pessoa querer mudança, nós estamos aqui para estender a mão. Diferentemente da pessoa assumidamente dizer, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar. Daí é diferente. Daí a igreja precisa tomar um posicionamento. É o que se espera dessa igreja, só que via de regra eles não tomam. Você percebeu? Hoje em dia é normal. Eu vi essa semana uma igreja, até que, entre aspas, tradicional, fazendo casamento homoafetivo. Igreja fazendo casamento.
pastores que não prezam pela sã doutrina, pela santa doutrina da palavra do Senhor, eles terão igrejas ímpias, aonde estar no mundo e na igreja é a mesma coisa. Os irmãos sabem, nós cremos que em relação ao relacionamento antes do casamento, que nós chamamos de corte, que é o relacionamento que antecede o casamento, nós falamos que a Bíblia não relata que tem que ficar nos beijos e abraços. Isso é pecado, porque o corpo da mulher é do marido é da mulher. Portanto, o relacionamento tem que ser santo, inclusive sem beijo. Nós acreditamos que é isso que a Escritura ensina, tem uma pregação só sobre isso, se você quiser pode pegar ali depois. Mas então tem um pastor muito conhecido de Minas, ele, líder de jovens, é aquele tolo que prega de chapolim, não sei se você já viu. Meu irmão, o cara tem que de chapolim pregar, é porque não tem pregação nenhuma. Ele tem que chamar atenção para ele, não para o sermão. E o cara vai de chapolim colorado, literalmente. O que vai pregar? Ah, não contava com minha astúcia? Então, o argumento dele para rebater essa ala que eles dizem mais radical, como nós e como muitos outros em relação ao relacionamento, ele diz assim, uma que além de pregar chapolim, os cabelos com gel, meio muito louco. Nós somos muito loucos por Jesus. Ele quer ser igual o povo, porque é para atrair o povo. Então, olha o argumento dele. Adianta falar para os jovens que eles não podem beijar? Eles vão se beijar do mesmo jeito. Você percebe que ele não dá um argumento bíblico? Não, ele dá um argumento com base no povão. Então vamos fazer o seguinte, se eu usar esse mesmo argumento dele, eu vou dizer assim, adianta falar que não pode adulterar? O povo vai adulterar mesmo. Adianta falar que não pode beber? O povo vai beber. Adianta falar que não pode ser escravo da pornografia? O povo vai ser. E é por isso que nós temos escolhido a cada dia mais igrejas ímpias, podres, porque tem tudo a ver com o homem que está à frente. Porque para ele a igreja é como se fosse um restaurante. Se ele colocar às vezes uma comida sólida, pode ser que o povo vá embora e não volte mais. Então o que ele faz? Ele dá um jeitinho e diminui um pouquinho a qualidade, não da comida, mas do sermão, para que todo mundo fique bem. Daí então prega sobre santidade de forma barata, prega que você tem que ser um sucesso, que vai dar tudo certo na sua vida. Uma vez teve um rapaz, ele disse para mim, né, ele veio à nossa igreja, eu fui visitá-lo. Ele falou, não, pastor, mas eu vou ficar na outra igreja lá. A igreja do Diego Hipólito. Não, vou ficar lá mesmo. Eu falei, tá bom. Sabe qual foi o argumento dele? É porque lá eu não preciso mudar muita coisa em relação àquilo que eu rearranjo para a igreja. Meu irmão, ouvi você, mas pensa no pastor feliz. Ah, aleluia, que bom que você vai ficar, irmão. Eu fiquei feliz, claro. Ele falou, olha, eu vou ficar lá porque eu não preciso mudar muito em relação à vida que eu levava. Ou seja, não, com vocês ali tem que mudar muita coisa. Eu falei, que bom, então continue lá então. Mas tomara que se arrependa, claro, né? Pregadores hoje em dia, eles oferecem o que Deus tem para dar e não aquilo que Deus é. Você percebeu que tem muitas igrejas que na verdade só pregam sobre dinheiro? O objetivo é fazer de você uma pessoa rica, próspera, só isso, só isso. Não que Deus não faça, é claro que faça. Mas o objetivo deles é isso. O que prova que Deus está com você em muitos lugares? O que prova que você é uma pessoa fiel em muitas igrejas? É que você tem dinheiro. Se você é alguém endinheirado, não interessa o que você faça. Você é fiel. Eles se esquecem que Jó perdeu tudo que ele tinha, que Paulo morreu solteiro, sozinho, sem bem algum. Se esquecem de missionários que entregaram a sua vida na África e em vários outros lugares, inclusive aqui no Brasil, por conta do Evangelho. Em João 12, 16, assim, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Percebeu como que, na verdade, a igreja tem muito virado a isso daqui? É casa de negócio. O gasofilácio, meu irmão, não serve mais para você depositar a sua fidelidade, a sua generosidade. Mas vira quase uma bolsa de valores, onde você investe para receber lá na frente. É isso que muitos passam o tempo todo. E por que essas igrejas faturam muito? Eu falo para você que eu conheço um pastor que dizia para mim, olha, aquela igreja meio louca das campanhas, muito doida lá, é impressionante, é muito dinheiro que entra. Sabe por quê? Porque o povo também não está preocupado com o abençoador, com o Senhor, mas está preocupado apenas com aquilo que Deus pode dar. E como é isso que o pastor enfatiza, pronto, juntou os dois, é a dupla perfeita. Antes eu tinha dó de pessoas que eram enganadas, de fato tinha muito dó delas, por esses falsos profetas, por esses picaretas. Hoje em dia eu tenho mudado o meu conceito um pouco, sabe por quê? Eles estão tendo o que eles merecem. Uma vez eu ouvi uma mulher dizendo que ela processou uma igreja dessa teologia da prosperidade,
Porque o pastor disse assim para ela, olha, se você fizer o voto de R$ 500, em 3 meses, Deus vai restituir 6 vezes mais. Meu irmão, qual investimento rende tudo isso? CDB, poupança, nada. Então a mulher foi, o quê? Eu vou dar 500, vou receber 6 vezes mais, opa, tá aqui. Deu tempo e ela não recebeu. Ela ficou furiosa com o pastor. Queria processar a igreja. Eu pergunto, quem que é mais salafrário, picareta sem vergonha? É o pastor ou é a mulher? São os dois. Eles se merecem. É isso que tem acontecido, infelizmente. Paulo diz assim, olha, haverá um tempo em que as pessoas não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, nós somos atraídos por semelhantes. Vamos nos cercar de mestres segundo a nossa própria cobiça. É por isso que hoje em dia os pregadores, eles não pregam a Cristo, eles vendem a Cristo. A diferença é que eles vendem não de forma talvez tão escrachada, né? Mas eles vendem Cristo através de um voto. É a campanha do tapete de fogo, não sei das quantas. Faça o voto de 300 e nenhum mal vai chegar à sua casa, não é assim? Campanha da rosa, do óleo, disso, daquilo. Do vinho, não sei das quantas. Se você dá o voto, não falhar, daí você vai ser abençoado. Meu irmão, você não precisa ser um teólogo para ver que isso é papagaiada. Você precisa apenas pensar um pouco, como que pode? Cristo nos comprou, mas para a gente ser abençoado, a gente tem que pagar. Não é estranho? Augusto Nicodemos, ele diz assim, você está vendo esse livro aqui? Esse livro preto? Se você, de fato, passar a meditar na Bíblia, você nunca mais perderá o seu dinheiro suado para esses pregadores da prosperidade. Mas o povo não lê. E é por isso que continua sendo enganado. Os púlpitos hoje em dia são os que mais ambicionam as pessoas a serem gananciosas. E eu não digo apenas em relação à vida secular, não. Meu irmão, no ministério também. Eu falo para você que quantas conferências eu já fui, que é um absurdo, que toda conferência era estratégia de crescimento da igreja. Não, eles não estavam preocupados se as pessoas estavam sendo edificadas, eles não estavam preocupados se os ladrões estavam deixando de roubar, se os adúlteros estavam deixando de adulterar. A preocupação era com o número. Calma aí. Você tinha 100, coloca como objetivo esse ano chegar a 200. A qualidade de vida, de santidade não interessa. É claro que eles não falavam dessa forma. Mas não estavam nem preocupados. A grande preocupação era, tem gente na igreja? Então tá ótimo. A diferença é que eles diziam assim, ó, isso aqui é uma ambição santa. Se for de Deus, a igreja tem que crescer. Eu falo para você que eu já ouvi de um homem sério, se for de Deus, a igreja tem que crescer. Eu fico imaginando Noé ouvindo isso daí. Noé, diz a escritura, era pregador da justiça. Lembra quantas pessoas ouviram o seu pedido de arrependimento e para entrar na arca? 7. E sua família. Ninguém ouviu mais. Jeremias pregou uma vida toda, com lágrimas. Ninguém se converteu durante as pregações de Jeremias. É bem provável que esses homens seriam taxados de hereges. Imagina Elias, meu irmão. Elias, como foi o culto da sua igreja? Pastor, Elias respondeu para o seu pastor superior. Pastor, estava lotada a minha igreja. Quantas pessoas, Elias? 2. Essa era a igreja de Elias. A viúva e o filho. E o filho morre. Daí Elias passa o relatório, pastor, morreu 50% dos meus membros. E a outra metade que sobrou, o pastor ainda quer ir embora, porque está colocando a culpa em mim. A metade que morreu, a culpa é minha. Elias seria um herege. Eles dizem o tempo todo, sonho grande, empresa grande, muitos funcionários, isso, aquilo. Eles entendem mal o Salmo 37, quando diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E eles pegam esse versículo e dizem, você tem que ser ambicioso. Tudo aquilo que você desejar, você vai conseguir. O Senhor vai satisfazer os desejos do teu coração. É mesmo, leia o versículo 3. O versículo diz assim, confia no Senhor, faz o bem e alimenta-te da verdade. Depois disso, e você se agradar no Senhor, daí o Senhor vai te satisfazer. Deus não está preocupado, meu irmão, em satisfazer os desejos do meio do seu coração. Sabe por quê? A maioria deles são mesquinhos e egoístas. Se você for um pouco sincero com você mesmo, você vai ver. Igrejas hoje estão sendo doutrinadas por música e não pela Bíblia. Por música. Qual que é o versículo preferido de muitos? É o que está lá em Inventários, que a Damário tirou aquela música. Aquele que não te ajudou vai se arrepender. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, lembra? Nós não vemos isso na Escritura. De forma alguma. É por isso que eu amo as canções antigas.
Como aquela que nós cantamos aqui, Isaías 53, que apenas diz tudo que Cristo fez por nós. Tem uma canção muito antiga, nossa, mas é maravilhosa, que ela diz assim: Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Nós vemos essas letras hoje? Não vemos. Felizmente não vemos. Sabores de mel, sim, é discurso de ódio, pode ter certeza. Agora, Deus vai realizar o seu sonho quando você se preocupar, em primeiro lugar, em realizar os sonhos dele. Você tem? Esse objetivo na sua vida, em obedecer e satisfazer a Deus? Por que Deus fez tudo que fez na vida de Davi? Porque qual era o grande objetivo de Davi? Não era ser rei. Não era ser rico, não era governar. O objetivo de Davi era ser fiel a Deus. Tanto é que quando o exército de Deus estava sendo afrontado, olha o que Davi diz: quem é este, falando a respeito de Golias, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Você consegue perceber a preocupação dele? Era com Deus? E não apenas consigo mesmo? Por que José foi próspero e foi governador? Porque a grande preocupação da vida dele não era ter dinheiro, mas ser fiel a Deus, mesmo distante, mesmo longe de sua própria família. Infelizmente, em muitos lugares não se oferece mais um caminho, mais uma vereda de justiça, mas um caminho ao estrelato, à fama, ao sucesso. Jesus, ele é apenas um produto que as pessoas colocam à venda para satisfazer as suas necessidades. Isso está acontecendo, infelizmente. Mas você precisa entender, meu irmão, como foi pregado domingo passado. Jesus, ele é muito mais que um homem para que nós venhamos a imitá-lo. Mas, de fato, ele é um Deus para nos salvar. Ele não é algo que você acrescenta à sua vida para que a sua vida melhore. Não, lembra que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é a nossa própria vida. É isso que diz a palavra do Senhor. Hoje o falso cristianismo se preocupa mais em ter do que em ser. Esse é o grande objetivo deles. Onde eles resumem que ser próspero, ser abençoado é ter dinheiro, e ser alguém que vive em pecado é quando você é pobre. Isso é um absurdo, claro. Mas segundo, e último princípio para encerrar, são só dois. Olha para cá, por favor, deixa eles arrumar ali. Se não der, não tem problema não, pode deixar. Segundo e último princípio, o primeiro é claro, né? A culpa é do pregador, do líder. Segundo, o povo não quer buscar e nem servir a Deus de verdade. Esta é uma realidade. Porque convenhamos, meu irmão, buscar a Deus de verdade dá um trabalho danado. Já começa por algo que o brasileiro tem extrema dificuldade. Qual? Ler. Você carrega, às vezes, 3 sacos de cimento, mas fala para você ler 30 minutos um livro, quase morre. É assim ou não é? Via de regra. Via de regra, o brasileiro não gosta de ler. Por isso que é um povo ignorante. Primeiro, buscar a Deus dá trabalho. E a Bíblia diz assim: medita na lei de dia e de noite. Em Ezequiel 3, diz a Escritura que Deus diz para o profeta assim: pega o livro e literalmente come. Não estou dizendo que você vai fazer isso aqui, né? Comer. Mas o profeta era verdade. Coma isso daí. Estudo, leitura, dá uma pesquisada no que dizia a palavra no grego, no hebraico. Meu irmão, dá a dor de cabeça, dá nada. Pastor, mas tem um caminho mais fácil? Tem, óbvio que tem. Para você que não quer servir a Deus de verdade, tem um caminho mais fácil para buscar a Deus? Claro que tem. É só você ir naquelas esquinas onde tem o pastor Revelation. Já viu, né? Que sempre tem revelação para todo mundo. Você põe o pé na porta da igreja, eis que te digo, aleluia. O Senhor está entrando com providência. Tem todo um estilo para falar, claro. Você pode correr atrás desse? Normalmente, quais são essas profecias? Você tem uma grande mágoa na sua vida. Te fizeram mal. Daí está lá, sua família, você tem 6 filhos, 20 tios, 330 primos. Ninguém nunca errou com você. Óbvio que errou. Mas ele está lá. Você tem um grande problema familiar. E via de regra, o que eles dizem? Fizeram um trabalho para você. Meu irmão, quase tudo é macumba, você percebeu? Se de fato, eu não estou dizendo que essas forças não agem, claro que agem. Mas o nosso Deus é maior que elas. Mas se de fato tudo fosse macumba, meu irmão, a macumba seria a maior religião do nosso país. Agora, conta quantas igrejas você vê e quantos centros de macumba você vê. Não tem nem como comparar. Nem como comparar. Uma vez um irmão visitou a nossa igreja, eu fui visitá-lo depois. E depois de 7 anos o casamento dele tinha acabado. E ele com 2 filhas pequenas. E ele disse assim para mim: pastor,
O inimigo está agindo na minha vida. É mesmo? Por quê? Não, eu fui lá no Pastor Revelation. Ele não falou isso, né? Pastor Revelation. Eu fui na igreja e tal lá. E o pastor falou para mim: estão com inveja de você. Muita inveja. Eu olhei para ele. Pensa um cara mais feio que eu. Irmão, pelo amor de Deus, inveja do quê, cara? Você é feio, seu carro velho igual o meu. Que história é essa de inveja? Porque é sempre assim, porque o problema nunca está em nós. O problema sempre está no outro. E nós não precisamos fazer nada, não precisamos mudar nada. E foi questão ali de 20, 30 minutos conversando com ele. Eu falei: meu irmão, se eu fosse sua esposa, eu tinha ido embora. Você é um péssimo marido. Você fica 2 horas assistindo futebol, mas consegue 5 minutos conversar com ela. Você fica 2 horas encerando o carro, troca os 4 pneus, mas não compra um par de sandália para ela por ano. Até eu tinha ido embora, criatura. O problema não é ela, o problema é você. Nunca mais veio à igreja. Não sei por quê. Não apareceu mais. Eu poderia ir para o caminho mais fácil, né? Pastor, você dá umas dessas também, claro que não vai vir, né? Eu poderia ter ido para o caminho mais fácil, né? Eu vou fazer uma oração de descarrego para você. Faz um voto de 500 conto lá na igreja, e sua esposa vai votar igual uma cordeirinha, igual um anjo. Meu irmão, se eu falasse 500 para ele, dava na hora, eu tenho certeza. Dava, com certeza. Desesperado. Pastor, o senhor não acredita em revelação? Claro que acredito, claro. Claro. Se não for de coisas básicas e óbvias, eu acredito. Se for seguir o padrão da Escritura, eu acredito. Não nessas coisinhas, né? Deus está te dando um livramento. Óbvio que tá, meu irmão. O tempo todo, Deus. Olha o tanto de mulher dirigindo, tanto de gente dirigindo aí na rua. Perdão, assim, irmão. Desculpa. O tanto de gente dirigindo na rua é livramento o tempo todo. É adrenalina o tempo todo. Deus está te dando um livramento. Meu irmão, se você morre, você não vai voltar para reclamar. Então ele sempre vai acertar. Se você quase morreu, você vai: o pastor acertou, quase morreu, Deus deu o livramento. Então é um absurdo. Se for o padrão, por exemplo, da Escritura, que diz a Bíblia que Aías, um profeta homem de Deus, velho e cego, de tanta velhice, já não enxergava mais. Então a mulher de Jeroboão, um rei perverso, ela se disfarça e vai ter com o profeta cego. Precisa, meu irmão, disfarçar para falar com o profeta cego? Precisa, né? Então ela disfarçada, na hora que ela abre a porta, o profeta nem olha para ela, porque não podia olhar também, cego, né? Nem se vira para ela. E diz assim: olha, porque está disfarçada a mulher de Jeroboão. Não adianta, a desgraça vai vir sobre a sua família. Consegue ver que o homem de Deus cego enxerga mais do que esses picaretas com os 2 olhos abertos? Se encaixar nesse padrão aqui, dá para acreditar sim, com certeza. Agora, se você fica indo às igrejas apenas buscando revelação, você não está sendo enganado. Você está apenas tendo o que você merece. É isso que, infelizmente, as pessoas fazem. Pulam de lugar em lugar porque ali Deus fala através do profeta. Meu Deus, se houve 45 minutos de pregação aqui, não serve nada para você, será? Olha o que diz 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É isso que o povo quer. O povo não quer a verdade. O povo quer ser enganado. Assim como Jeremias diz: olha o que o povo diz na época de Jeremias. Não profetiza para nós o que é reto. Profetiza-nos ilusões. Diz-nos coisas aprazíveis. Não é isso que o povo quer hoje. O povo não quer servir a Deus, meu irmão. O povo quer chegar todo torto e ter o seu ego massageado, ir embora feliz da vida, com a sua esposa e com o caixa 2 também. É isso que acontece. Nós somos atraídos por pessoas semelhantes, pode ter certeza. Então essas pessoas que buscam esses picaretas, é porque o coração delas também é tendencioso a isso. O povo não quer servir a Deus, não quer. E quando dizem que querem servir a Deus, é apenas uma forma de barganha. Eu sirvo a Deus se Deus fizer isso aqui na minha vida. Conseguir um emprego, casar, salário maior. Eu conheço uma moça que ela não vai nem à igreja, mas o dízimo dela vai à igreja. Por quê? Porque ela fez um pacto com Deus mesmo sem ir à igreja. Se eu conseguir comprar minha casa própria, eu vou ser dizimista. Aí o dízimo vai, ela não. Consegue ver a barganha que as pessoas costumam fazer? Muitos dos que estão na igreja hoje estão apenas para resolver os seus problemas. Será que você não é mais um? Você já pensou nisso? Qual o seu motivo em estar aqui nessa manhã?
Qual o seu motivo de buscar a Deus? Por conta da dor, por conta da dificuldade? Eu não estou dizendo que Deus não use essas coisas para nos trazer para o caminho dele. Usa sim. Mas qual o seu objetivo? É apenas resolver os seus problemas? Assim que você resolver, você dá linha na pipa? Deus para você, ele não é um Deus e você é um servo, mas é o contrário. Ele é um Deus que é obrigado a te servir. Percebeu como que hoje Deus, infelizmente, para muitos, ele não passa de uma agência abençoadora? Meu irmão, inventaram até agora cartão de crédito da fé. Não sei quem já viu isso daí. Para que serve isso aí, meu Deus? Parcelar a salvação? Cartão de crédito da fé. Eu vi uma igreja uma vez onde tinha o carnê da bênção. Né? Quase uma bíblia, o carnê. Um monte de prestação. E você não pode atrasar. Se atrasar, a bênção não chega. Você percebeu como as pessoas elas querem comprar a Deus e pior, a prestação? É mais fácil. Às vezes você pagar um carnê de 12 prestações para ter a bênção, entre aspas, do que você ir para sua casa e perdoar a sua esposa, perdoar o seu marido, exercer, ter mais paciência com os filhos, se humilhar, pedir perdão. É muito mais fácil pagar, não é? Ah, essas coisas acabam com a gente. Acabam com a gente. Mas é isso que a Escritura diz que eu e você temos que fazer. Agora, para muitos, Deus, ou ele é um gênio da lâmpada, ou ele é um paraquedas. Imagine que você esteja num voo comercial seguro, e as pessoas dizem para você, você está com um paraquedas enorme na sua frente, e todo mundo dizendo, mas isso aí é desconfortável, isso aí não é moda, isso é feio. E você sabe que o avião tem a probabilidade de cair. Então você fica com aquele paraquedas por quê? Vai que eu precise. Está aqui. Muitos fazem isso com Deus. Fica lá, né? Um pé no mundo, um pé na igreja. Mas não larga, por quê? Vai que um dia o calo aperta. Vai que um dia eu precise. Daí eu volto. Não podemos, meu irmão, servir a Deus apenas se as coisas derem certo. Não podemos servir a Deus apenas se as coisas fluírem bem. Não podemos. Temos que fazer como Jó. Se as coisas estiverem indo bem, amém. E vamos sempre orar por isso. Mas se perder tudo, meu irmão, que venhamos a continuar a ser fiéis, como Jó foi. Tem um missionário chamado David Livingstone, então ele de fato ia para a África, para as matas, arriscava sua vida em prol do Evangelho. E uma vez ligaram para ele dizendo assim, missionário, nós queríamos enviar mais missionários para te ajudar aí, mas primeiro precisamos saber se há estradas onde o senhor está. Olha a resposta dele. Se vocês me mandarem missionários apenas se houver estradas, me deixem sozinho. Eu quero pessoas que venham independentemente da situação. Não temos que servir a Deus apenas se as coisas estiverem indo bem. Pastor, como que eu faço para servir a Deus, então, para encerrar? Há várias formas, óbvio que há. Primeiro você precisa colocar como objetivo de servir a Deus, mas de verdade. De Deus ser o centro da sua vida. Paulo diz assim, que nenhum soldado que está indo para a guerra se envolve nas coisas desse mundo, mas o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, o nosso objetivo como soldados recrutados por Deus é obedecer o comandante. Se você fizesse uma autoanálise bem rápida e colocasse quais os seus 3 maiores planos para esse ano ou para a sua vida, sei lá, em qual lugar Deus encaixaria? Você já pensou nisso? Talvez você pense assim, pastor, eu queria comprar uma casa, um emprego melhor, queria ter filho, queria casar, coisas que são bênção. Se você pudesse numerar de 1 a 3, será que Deus aparecia em alguma dessas posições? Às vezes é difícil, infelizmente. Servir a Deus, eu e você precisamos entender que não é fazer apenas aquilo que eu gosto, mas é fazer aquilo que precisa. Até ontem, conversar com uma irmã, ela dizendo pela dificuldade que ela tem de orar, e eu falei, irmã, somos 2, eu também tenho. A diferença é que eu oro mesmo sem vontade. Isso é uma pessoa espiritual, não é aquela pessoa que sempre tem vontade de orar, mas é aquela que ora mesmo quando não tem vontade, mesmo quando está cansado, mas tira aquele período de oração para falar com Deus, para cantar, para buscar ao Senhor. Isso é ser espiritual. Servir a Deus é fazer aquilo que Deus manda e não aquilo que nós gostamos. Olha, só 2 exemplos bem básicos, né, para encerrar. Tinha uma irmã antigamente na nossa igreja, ela já era de certa idade, e não tinha filho pequeno, o filho dela mais novo era mais velho que eu. E eu lembro que ela falava que ela não gostava muito de criança pequena, né? Ficar com criança. E um dia ela perguntou para minha esposa como que ela fazia para participar da salinha das crianças, para ajudar.
E minha esposa disse: irmã, mas você falou que você não gosta de criança. Você não tem nem filho pequeno. Olha a resposta dela: não, eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu estou aqui para fazer o que precisa. E como eu vejo que está precisando, eu vou ajudar. Até Deus enviar outras irmãs. Você consegue perceber em pequenas atitudes uma pessoa que de fato se preocupa com o reino de Deus? Porque é de suma importância isso aqui que as irmãs fazem aqui dentro. De suma importância. A diferença é que eu prego o evangelho para adulto e aplico para adulto. Elas pregam para criança e aplicam para as crianças. Um outro irmão, nossa, ele era uma benção. Ele dizia assim para mim: pastor, não pedindo para eu falar em público, pode pedir o que o senhor quiser. É carregar cimento, quebrar chão, quebrar parede, tudo. Só não pede falar em público. Cada um ajuda com aquilo que sabe fazer. Porque servir a Deus não é só ser um missionário distante. Mas às vezes é cooperar da forma que você pode com a sua igreja, com os seus irmãos, com a sua comunidade. Precisamos constantemente de pessoas, seja no louvor, tocando. Os irmãos me acusaram de Jackson 5. Lembra o Jackson 5 lá? O pai do Michael Jackson colocava os filhos aí para fazer as coisas. Vai cantar? Enquanto não tem, os moleques vão tocando. Pô, assim que aparecer outro, a gente vai dando uma revezada. Mas é assim que funcionam as coisas. Precisamos de pessoas que cantem, que toquem. Pessoas que recebam bem os visitantes. Pessoas que contribuam. Pessoas que limpem. Pessoas que arrumem coisas quando precisam arrumar. Eu não estou dizendo que é proibido pedirmos coisas para Deus nos dar. Claro, não é proibido. Podemos e devemos pedir isso. A diferença é se nós, antes de querermos a bênção, se nós procuramos agradar o abençoador. Se é esse o seu objetivo, pode ter certeza. Nós veremos o Senhor fazendo grandes coisas em nossas vidas assim. Portanto, sirva a Deus através da sua igreja, através dos irmãos, através da cooperação naquilo que você pode fazer. Sirva a Deus por gratidão, sim. Sirva a Deus por amor, óbvio que sim. Mas, acima de tudo, lembra que nós temos que servir a Deus por obediência. Ele mandou. E diz a Escritura que Ele é o nosso Senhor. Que nós somos escravos de Cristo. E escravo, ele só tem uma preocupação, que é obedecer aquilo que o seu Senhor manda. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé, então, por favor, por um instante?